Glória a Deus. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre as suas vidas. Amém? Amados, o Senhor propôs um tema no meu coração, uma pergunta. Todos nós falamos que Jesus morreu por nós, né? Nós dissemos isso, é natural. Jesus morreu por mim. Mas você saberia explicar o porquê que ele morreu por você? Por que teve a necessidade de Jesus padecer no seu lugar? Por que não foi você? Por que foi ele? Você conseguiria explicar isso? Olha, pastor, eu explicar isso vai ser difícil, porque muitas pessoas não entendem. Mas a grande pergunta é, você entende? Você consegue compreender a dimensão disso? Então hoje é sobre isso que nós vamos conversar, amém? Hebreus 9, 22 diz assim: E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com o sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Sem derramamento de sangue não há remissão. Isso é uma frase que tem que estar na sua cabeça para você que serve o Senhor Jesus, amém? Nós precisamos voltar lá atrás, quando Deus criou, iniciou o processo de criação em Gênesis, né? Eu não vou entrar na questão teológica sobre criação e recriação. Pastor, o que você está falando? Entre Gênesis 1:1 e Gênesis 1:2 existe um debate teológico chamado hiato. O que é isso? No Gênesis 1, Deus criou tudo, né? No princípio criou Deus os céus e a terra, né? E aí o que acontece? Entre o 1 e o 2 aconteceu uma série de eventos que eles vão chamar de hiato. Não existe essa explicação na Bíblia para mim e para você. Mas muitos vão dizer, aí Satanás se rebelou, aí ele foi lançado na terra, esse é o cometa tal, né, que destruiu lá o Big Bang. Então vai ter essas teorias aí. Então eles sempre falam disso. Eu não vou entrar nessa questão, porque isso aí seria uma outra pregação, um outro assunto. Mas vamos ler o texto que diz, Gênesis 1, do 1 ao 4. No princípio Deus criou o céu e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. Então Deus inicia agora um processo onde ele vai trazer à existência o que nós chamamos de mundo natural, né? Antes disso, Deus já estava trabalhando, Deus já tinha feito todo o mundo espiritual. Existem assuntos que é difíceis de se debater. Esses dias, numa conversa aqui na igreja, eu estava falando com os pastores, eu falei assim, nós falamos que Deus é eterno, certo? É um conceito errado. Mas como assim, pastor? Porque se Deus é criador de todas as coisas, ele também criou a eternidade. Então, dizer que Deus é eterno é dizer que ele está sujeito à eternidade. Logo, ele está sujeito àquilo que ele criou. É um debate filosófico isso aqui. Se a gente começar a falar sobre isso, a nossa mente buga. Porque assim, qual que é o conceito do judaísmo? Antes de Deus criar todas as coisas, Deus era tudo. Deus era tudo, ele abrangia tudo. Para Deus introduzir a criação, trazer anjos, trazer o céu e a terra, trazer as pessoas, Deus fez algo chamado retração. Ele mesmo se retraiu, ele precisou abrir um espaço aonde pudesse haver o espaço para a criação, porque ele era tudo ali. Então o próprio Deus se retraiu e abriu-se um espaço. Aí nesse espaço ele criou a eternidade, ele criou o universo, ele criou todas as coisas. Isso, se você estudar judaísmo, você vai aprender isso no judaísmo, acredite se quiser. A igreja não ensina, não sei porquê, mas é algo que nós também devemos aprender. Então Deus ele criou todas as coisas, inclusive a eternidade. Por isso que fala de eternidade a eternidade, tu és Deus. Ele está muito acima da eternidade. Mas que palavra nós podemos encontrar para definir essa existência de Deus? Não
acabei de falar, Deus é eterno. É a palavra mais próxima que a gente encontra. Então você entenda, existem coisas em Deus que são imensuráveis, são impronunciáveis. Tem coisa, até o nome de Deus, o judeu sequer pronuncia. Aquelas 4 letrinhas, né, o tetragrama, sequer pronuncia. Tamanha a grandeza, a dimensão de Deus. E aí vem Deus agora e estabelece nesse seu plano, ele olha para cá e ele faz a terra e ele coloca seres para habitar essa terra, desde animais ao ser humano. Então Deus vai estabelecendo. E agora chegou a vez daquilo que nós chamamos de coroa da criação, que é o ser humano. Gênesis 1, 26, 28. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, as aves do céu, sobre o gado, sobre a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse, frutificai, multiplicai-vos, e enchei a terra, sujeitai-a e dominai, sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Esse é o 6º dia da criação. Aqui, para você visualizar os 6 dias da criação. Primeiro dia, ele disse, haja luz. Segundo dia, ele falou assim, haja separação, né? Então ele criou o firmamento. Ele falou assim, as águas fiquem em cima, águas fiquem embaixo. Então se abriu esse espaço que nós temos, o universo, o nosso céu aqui. No 3º dia ele cria os mares, né? A terra, a vegetação. Ele fala, haja uma porção seca, haja, né? E ele foi colocando os mares em cada lugar. Então ele fez isso no 3º dia. No 4º dia ele vai criar os grandes luminares, que seria o sol, a lua, as estrelas. No 5º dia, ele cria os peixes e as aves. E no 6º dia, ele cria os animais e o homem. Repare algo muito interessante, né? Se você já percebeu, glória a Deus por isso. Mas você vai ver que, assim, Deus, ele vai preparar o terreno antes de dar aquilo que vai ocupar o espaço daquele terreno. Você vê que no 1º dia, ele fala, haja luz. No 4º dia, ele diz, haja luminares. Ou seja, os receptores de luz. Aí ele fala, haja uma separação, né? Era tudo água. Então ele fala, águas de cima, águas de baixo. Então ele deixa um espaço aberto. Aí, no 5º dia, peixes e aves. Para ocupar o espaço das águas e ocupar o espaço aberto no firmamento. 3º dia, mares, terra seca e vegetação. E no 6º dia, animais e homem. Então isso traz um princípio para a minha vida. Primeiro, Deus vai vir e vai arrumar a bagunça que eu fiz, para depois me dar aquilo que Ele quer me dar. Então, se sua vida ainda está, né, não está longe do... Calma, Ele está arrumando essa bagunça aqui, chamado você. Deus está trabalhando, Deus está te curando, Deus está te restaurando. E na hora que você estiver prontinho, aí Ele vai ver. Aí Ele traz o luminar, traz o peixe, a árvore, entendeu? Traz o que for necessário para agregar a sua vida. Se você não estiver pronto para receber, Ele não pode dar. Porque senão você vai dizer, quem fez essa bagunça foi Ele. Foi Deus que fez essa bagunça comigo. Aí falou, não fui eu não. Aí, se eu não te dei, porque você não estava pronto. Deixa eu ir trabalhando, deixa eu ir preparando, deixa eu ir trabalhando em você, deixa eu ir te transformando. Aí eu vou dar as coisas grandes que eu prometi para você antes da fundação do mundo. Amém? Então esse aqui são 6 dias. No 7º dia, diz o texto, que Deus finaliza, é o acabamento, e logo em seguida Ele declara o descanso, né? Agora vamos ter um dia de descanso. Vamos dar ao homem, né, e a toda a criação um dia. 6 dias vocês trabalhem, um dia vocês descansem. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi tarde de manhã o dia 6º. Veja, Deus termina toda a obra dele com o homem, e ele faz uma declaração. É tudo muito bom. Tudo ele dizia, isso é bom, isso é bom. É bom ter luz, é bom ter luminares, é bom ter animais, é bom. Quando chegou o homem, quando ele terminou de fazer o homem, colocou o homem e falou assim, é muito bom. Então agora ele mesmo declara que tudo que ele fez é muito bom. Pegou o conceito?
tudo que Deus criou é muito bom. E agora Deus pega o homem, ele vai separar uma região geográfica, né? Uma região geográfica específica, e ele vai fazer um trabalho lá, ele vai plantar um jardim. Deus vai pegar essa região, ele vai plantar um jardim, e ele vai colocar o homem nesse jardim. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Entenda, tudo que Deus faz, tudo que Deus estabelece é um decreto. Quando Deus falar algo, é um decreto. Então nós precisamos aprender a observar o que Deus fala. Como eu sou uma pessoa caracterizada que obedece e serve a Deus? Se eu escuto a sua voz e a pratico. Então eu sou caracterizado como alguém que o obedece. Se eu ouço a voz dele e não a pratico, então eu sou chamado alguém que não obedece a Deus. Jesus vai falar o seguinte: se você ouve minhas palavras e as pratica, você é homem prudente. Se você não ouve e não as pratica, você é negligente. Então todo aquele que ouve a voz de Deus e pratica, esse é o que serve a Deus, esse é o que ama a Deus, esse é o que tem uma aliança com Deus. Guarde tudo isso. Deus deu uma ordem. Então Adão vivia debaixo dessa ordem. Qual foi os 2 mandamentos, as 2 regras do jardim? As 2 regras ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, ordenou, de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás. Porque Deus sempre terá mandamentos proibitivos e mandamentos positivos, ou seja, faça isso, faça aquilo, não faça isso, não faça isso. Você vai ver nas 613, que como os judeus falam, mitzvot, que são os mandamentos, ordenanças, não são só os 10 mandamentos, são 613. E Paulo vai dizer que se você errar em uma, você erra em todas. Por isso que Jesus, ele não pecou, ele cumpriu as 613. Então, isso é o que Deus determina. Desses 613, eu acho que 200 e pouquinho é permissivo e 300 e pouco aí é proibitivo. Não faça, não faça, não faça. Tá? Isso porque é Deus disciplinando como o homem trabalha. Então, tinha 2 leis no jardim. Todas as árvores você come, menos a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então ele tinha que comer das árvores do jardim, mas não podia comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. É a regra. Então tudo estava à disposição, menos uma árvore. Olha o que vai dizer uma revelação. Como que surge a revelação? A revelação com Deus, ela é progressiva. Se você tiver 1 ano de fé, talvez você não entenda quase nada do que é falado na igreja. A gente tenta trazer uma linguagem simples, tenta trazer, mas é difícil, porque revelação quem dá é o Espírito Santo. Tem coisas que eu aprendi no começo da minha caminhada que eu fui entender há 2, 3 anos atrás. Eu tenho 22 anos de convertido. Mas por quê? Era o momento propício para eu receber aquela revelação. Mas eu recebi o conhecimento, eu só não entendia aquele conhecimento. Eu só não entendia como aquele conhecimento podia ser uma realidade na minha vida. Porque o salário do pecado é a morte. Ele está dizendo o seguinte: quem peca recebe um pagamento. Qual é o pagamento? A morte. Todo aquele que pecar vai morrer. Aí a Bíblia vai dizer assim, uns textos polêmicos: há pecados que é para a morte. E agora, qual que é esse? 2 teorias para isso. Teoria 1. O último pecado antes de você morrer. Você cometeu aquele pecado e veio a falecer. Então foi o pecado para a morte. Mas eu sou inclinado a uma outra, que é qual? Existem pecados na Bíblia que a reação a ele era a morte. Se a pessoa fosse pego cometendo aquele pecado, a ordem era uma: mata. Por exemplo, adultério. Qual que era a ordem? Pegue o casalzinho, né?
leve o casal diante dos anciãos, vai constatar diante do marido ou da esposa traído, vai falar, é seu marido? É sua esposa? É. E esse aí? É um sem vergonha, é uma sem vergonha, né? Aquelas coisas, né? Imagine, né? O muco-vuco assim, né? Acontecendo. Vocês sabem do que eu estou falando, né? Tá cheio de vídeo na internet dessas brigas aí. E lá e fala, então constatou que houve, isso mesmo, traiu. Eles eram levados para um lugar fora da cidade, eram pegos em pedras e havia um apedrejamento. Então, para aquelas pessoas, não havia, assim, havia o perdão do pecado, mas não era livre da consequência. A consequência para ele era imediata. Aquela mulher, aquele caso contado na Bíblia daquela mulher adúltera lá, que Jesus aparece desenhando na areia, irmão, você não tem ideia do livramento que essa mulher recebeu. Ela já estava todo mundo com a pedra na mão. A justiça já ia ser feita. Aí vem Jesus e solta uma frase assim, ué, então tá bom, quem não tiver cometido pecado, que atire a primeira pedra aí. Na verdade, o que Jesus queria dizer, quem não estiver pecando agora, porque a lei diz que tem que pegar o homem e a mulher, só tem a mulher, cadê o homem? Vocês estão matando uma mulher descumprindo a lei. Cadê o homem para ser apedrejado junto? Quem não estiver pecando agora, que atire a primeira pedra. Aí eles olharam por causa da consciência, assim, cada um foi largando a pedra. Aí ele virou para aquela mulher e falou assim, mulher, cadê os teus acusadores? Não sei. Então, se eles não quiseram te condenar, imagina eu que sou muito melhor que eles. Vai em paz, só não faz isso de novo, porque provavelmente eu vou estar sentado lá do meu pai, e aí, minha filha, é você e eles, você se vira. Peca de novo não, tá? Não adultera de novo não, tá bom? Segue sua vida aí, vai ser abençoada. Então Jesus, ele faz isso. Quando você lê essa passagem, imagine, foi um grande livramento. Não tem esses da pessoa que conta assim, apontaram uma arma na minha cabeça, apertava o gatilho e a bala não saía, o tiro não dava. É nesse mesmo nível, é nesse mesmo patamar, porque aquela mulher já estava sentenciada à morte. Só Jesus para livrar ela. Mas entenda, existem ações e situações que geram a morte daquela pessoa. Esse é um exemplo que eu dei para vocês. Tiago vai falar o seguinte, ninguém sendo tentado, diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta, mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Não erreis, meus amados irmãos. Concupiscência, desejo desenfreado da carne. Pensa da seguinte maneira, você mulher, eu gosto de usar esse exemplo para mulher, né? Você mulher, está passando no shopping, aí você olhou uma bolsa, aquela bolsa olhou para você, você está cheio de conta para pagar, aí lá está falando assim, ó, 60 vezes, a primeira daqui a 6 meses, você fala, Deus, se isso não for um sinal do Senhor, eu não sei o que é. Aí você entra lá, bolsa R$5.000, fala, é 60, eu pago isso aqui numa... nem vou ver. Aí você compra. Você descobriu que aquela bolsa não é tão grande quanto parecia. Não cabe tanta coisa. Você olha, meu Deus do céu, o que eu fiz? Não posso devolver porque eu fui na loja. Se eu pedisse da internet, eu ainda tinha 7 dias para devolver. Agora eu fui na loja e comprei, não vou ter que ficar com esse prejuízo. Aí você entra em desespero, faz campanha para Deus abrir porta, para não sei o quê. E aí é 2, 3 anos de prova. É assim, a vida do crente é essa. O que é isso? Concupiscência. Um desejo desenfreado. Não havia necessidade de eu ter aquilo, mas por causa do desequilíbrio que o pecado causou no meu corpo, eu fico extremamente tentado a ter aquilo que eu não preciso. Aí eu adquiro. E aí eu tenho o meu problema. Então, é isso que Tiago está falando. Quando vem a concupiscência, né? Então ela vai dar o quê? A luz ao pecado, que é o ato de você comprar algo desnecessário, algo que você não precisa. E aí, ele sendo consumado gera morte. É lógico, o exemplo da bolsa, não estou dizendo que é pecado comprar uma bolsa, só para você entender o que é concupiscência. Pecado é o quê? É você fazer algo que atenta às coisas de Deus.
A palavra de Deus, você mentir, você roubar, você furtar, né? Todas essas coisas que a palavra diz. E aí vai gerar a morte. Quando você comete um erro, você liberou uma sentença de morte sobre você. É basicamente isso que a palavra fala. O que é pecado? O pecado é tudo aquilo que transgride a lei de Deus, sendo contrário ao seu caráter. Deste modo, o homem peca tanto ao não fazer o que agrada a Deus, quanto ao fazer aquilo que o desagrada. Olha que coisa séria. Ué, pastor, quer dizer que se eu sei algo que Deus quer e eu não faço, eu estou pecando? Tá pecando. Você sabia que Deus queria aquilo, por que você não fez? Deus mandou, perdoa, por que você não perdoou? Ah, mas eu fui muito injustiçado. Pois é, tem que perdoar, tem jeito. Ah, mas não sei o que. Não tem jeito, meus irmãos. Se você sabe a vontade de Deus, faça. E quando você sabe que aquela vontade ainda o desagrada, é aí que você vai lutar para não fazer. Deus ele vai dar um conselho para Caim. Quando está Caim e Abel apresentando suas ofertas, a Bíblia diz que Deus olha para Abel, aceita Abel e aceita a sua oferta. Deus olha para Caim, rejeita Caim e rejeita a oferta que Caim trouxe. Por quê? Deus ele vê você num ato como um ato de oferta também. Por que Deus não disse para Caim, Caim, olha essa oferta miserável que você me trouxe aqui, ó, vai lá e busca coisa melhor. Por que Deus não fez isso? Deus não poderia ter feito isso? Vai lá, Caim, busca uma oferta melhor para mim, deixa de ser muquirana, rapaz. Mas por que Deus não fez isso? Porque Deus poderia chamar Caim 100 vezes para trazer uma oferta. 100 vezes a oferta dele seria ruim. Porque não se tratava da oferta que ele trazia, mas do coração dele diante de Deus. Então Deus ele nos olha também. Eu quero te lembrar que Jesus ensinava no templo do lado do gasofilácio. Se você não sabia dessa informação, tá? Jesus sentava do lado do gasofilácio para ensinar. E um dia ele chegou e falou o seguinte, perguntou para os discípulos, quem está dando mais oferta aqui? Eu sei que tem muita gente que tem medo de falar desse assunto, né? Falou, quem está dando mais oferta aqui? Eles olharam assim, Jesus falou, essa senhora que veio com essas 2 moedinhas. Sabe por quê? Eles deram do que sobrava, mas essa senhora, ela deu tudo que ela tinha. Essas 2 moedas era tudo que ela tinha. A qualidade da oferta. Às vezes você vem com R$2, é tudo que você tem. Às vezes a pessoa vem com R$100, está sobrando, não comprou pizza ontem, vou dar na igreja hoje. Você entendeu o coração? Não estou dizendo para você não dar, você tem, dá R$100, abençoa essa obra, amém? Brincadeira. Mas assim, o que eu estou falando para você é o seguinte, o seu coração na hora da oferta, ele é muito importante. Quando você trouxer, não pensa que isso é um ato à toa, não. É um ato muito sério, Deus leva isso muito a sério, ao ponto de Deus permitir que Ananias e Safira fossem mortos por causa da oferta que eles deram. Só para vocês entenderem como Deus leva muito a sério isso aqui. Então agora, se eu sei o que agrada a Deus e eu sei o que desagrada a Deus, então eu vou fazer o que agrada a Deus, então eu não peco. E eu vou evitar o que desagrada. Né? Nós temos filhos aqui que às vezes mora com pai e com mãe, ou passa direto na casa do pai e da mãe. Aí você entende o que eu quero dizer com essa questão do agrado, né? Chega lá, o filho bebe aquele copo com água, né? Tá vendo a mãe lavando vasilha, em vez de usar a sabedoria que Deus deu, ficar no cantinho, esperar a mãe falar, deixa que a mãe lava, né? Ele vai lá na hora que a mãe tá lavando e bota o copo assim, ó, e vira as costas. Acendeu a ira do leão. É ou não é? Fala se não é assim que funciona. Fica ali quietinho. Fala, filho, que foi? Não, estou esperando a senhora lavar para eu lavar meu copo. Não, filho, dá o copo, a mamãe lava para você. Você fala, obrigado, Jesus. E vai embora. Use sabedoria. Deus te deu isso aqui para você pensar, rapaz. Não é? A mãe tá limpando lá a casa, bem na hora você resolve. Olha, eu já fiz muito isso. Era fazer isso e correr. Você está entendendo? É isso que eu estou falando. Usa a cachola que Deus te deu. Então, se você sabe o que agrada a Deus, por que você vai provocar Ele? Ah, eu sei que Deus gosta da oração, vou orar. Eu sei que Deus gosta da adoração, vou adorar. Eu sei que Deus gosta do louvor, vou louvar. Eu sei que Ele gosta que eu leia a palavra, eu vou ler um capítulo todo dia. Você entendeu?
É isso que eu estou falando. Coisa simples. O segredo está na simplicidade. Pergunta dos casamentos que estão sendo desfeitos. Pergunta para mim, por que eles foram desfeitos? Foi porque houve quebra financeira? Foi porque houve doença na família? Foi por causa disso? Foi por causa da toalha molhada. Foi porque na hora do dia das mães ou no dia dos namorados, resolveu dar uma frigideira em vez de um buquê de flor. Você entendeu? Essas coisas a mulher vai só guardando. Aí no dia da briga ela solta tudo. Você acha que eu quero frigideira? Que dia que você me deu um buquê? Você nunca me deu um buquê. Não é assim que funciona? Você entendeu? É as pequenas coisas que destroem um casamento. Assim como é as pequenas coisas que destroem o seu relacionamento com Deus. Essa meia hora que você passa olhando os shorts, o Reels, que rebenta com o seu relacionamento com Deus. É isso. Deus olha para você perdendo 3 horas nisso e você não ficando nem 1 minuto na presença dele. Aí na hora que bate a doença, bate a porta fechada, bate a situação difícil, você vem, Deus! Deus fala, vai olhar o seu Instagram lá, ué, pede para ele te ajudar. É duro, né? Eu nem queria estar falando essas coisas, mas sabe como que é Deus, né? Deus quer falar, Ele fala. Precisamos voltar aos princípios da simplicidade. Oração, jejum, palavra, amizade. Eu ficar feliz com o sucesso do meu irmão, né? Se eu chegar para você falando que Deus me deu um carro, você vai ficar feliz ou vai chamar eu de ladrão de dízimo? O que você vai fazer? Fica feliz comigo. Fica feliz comigo. Você chegar com um carro, olha aqui, pastor, tal, não sei o quê. Irmão, eu fico tão feliz quando eu vou no empreendimento de alguém, eu oro, dá 10, 15 dias, junto com os pastores, e dá 10, 15 dias, a pessoa tem uma resposta, eu fico tão feliz que você não tem ideia. Eu não fico aqui, ai, olha, tá vendo a oração do pastor, irmãos, é por misericórdia que Deus me ouve, eu não sou essa coisa toda não, mas eu fico feliz de ser um instrumento, junto com outras pessoas na sua vida. Assim como eu não tenho problema, vocês já viram isso, eu não tenho problema de pedir oração para vocês. Toda pessoa fala, pastor, eu posso orar por você? Você vai ver que um dos primeiros atos é ou sentar ou me ajoelhar. Eu não recuso oração de ninguém. Pastor, eu quero orar por você, ora. Quantas vezes eu já pedi oração para a igreja, vocês fizeram círculo aqui, eu fiquei no meio do círculo. Sou orgulhoso não tem problema com isso não. Aceito repreensão também, porque a Bíblia diz que Deus repreende e castiga os filhos que Ele ama. Já o bastardo, Deus nem fala com ele. Você é filho ou você é bastardo? Nos nossos dias, precisamos tomar mais puxões de orelha do que tapinha nas costas do Senhor. Porque, últimos dias, irmãos, eu não sei, houve uma oração com questão da guerra, mas eu vou te falar uma coisa, é muito mais do que você pensa. Porque se os países não fizerem nada, a Rússia, ela quer voltar a ser aquilo que ela era alguns anos atrás. E daqui a pouco ela vai se unir a Cuba, a Venezuela, a China, a Coreia e vai formar um bloco. Aí quando você lê em Apocalipse, você vai ver que fala de 10 blocos. Você entende? É só você observar o cenário. Irmão, entenda, quando João escreveu tudo aquilo, ele jamais passou na cabeça dele que aquilo ia acontecer daqui 2000 anos. O que ele escreveu, o que ele viu, você está vendo acontecer, você está vendo, você olha o texto e olha, você está vendo acontecer. Por isso, se conserte, busque a Deus e clame a Ele, amém? Agora entra a serpente. Nós sabemos, por revelação, que essa serpente, ela estava dominada por um anjo caído chamado Satanás, né? Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu ao seu marido. E ele comeu com ela,
E então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus e coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. A ordem de Deus é: coma livremente das árvores do jardim. Coma livremente, mas desta árvore você não coma. Aí vem a serpente e fala o seguinte: Deus mentiu. Deus, ele não quer que você seja como ele. Ele não quer que você tenha o mesmo nível de revelação que Deus tem. Deus está encobrindo a verdade de vocês. Então coma que você vai ver. Aí ela olhou, né? Isso aqui é uma outra pregação, porque Eva já estava sendo tentada por essa árvore há muito tempo. Mas ela estava lá, e quando ela ouviu essa palavra, ela ouviu essa direção, aí trouxe um grande problema para o nosso planeta. Qual foi o problema? O Senhor da sua vida é quem você ouve. O que eu quero dizer? Há duas vozes que falam no nosso tempo: a voz do Senhor e a voz do inimigo. Se você ouve Deus e pratica o que Deus fala, então você testifica que você tem aliança e é filho dele. Se você ouve o que Satanás fala, então você testifica que Satanás é o Senhor da sua vida. Havia uma ordem para Adão e para Eva: não coma da árvore do conhecimento. Veio Satanás e disse: pode comer, eu a garanto. Lembra do Cacete Planeta, as Fundações Tabajara? Eu a garanto, pode comer. Que voz eles ouviram? De Satanás. Quem passou a ser o Senhor da vida deles? Aqui começa o entendimento por que foi necessário Jesus vir. É daqui que começa. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Romanos 5,12. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação. Romanos 5,18. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Romanos 5,19. Pastor, mas isso é muito injusto. Por que Adão pecou e eu pago? Então, deixa eu te falar. Acredite se quiser. Quando Deus criou Adão, Deus colocou você dentro de Adão. É assim que Deus trabalha. Deus nunca olha para você pensando só no seu agora. Deus sempre olha para você pensando nas gerações que virão. Então, quando Deus coloca você na terra, Ele está pensando no seu filho, no seu neto, no seu bisneto, seu trineto e assim sucessivamente. Deus sempre olha por um caminho de gerações. Por quê? Um dia como 1000 anos como um dia. Então esse é o olhar de Deus. Quando Deus escolheu você, Ele está pensando em toda a geração. Assim como Deus, quando colocou um seu antepassado de 5, 6 gerações atrás, Ele estava vendo você. Todos nós em Adão. Todos, no exato momento que ele errou. No exato momento. Então todos os que nasceram de Adão, nasceram com esse erro. Pensa o seguinte: se você tem uma semente ruim e plantar ela, vai nascer algo bom? A semente já é ruim, tudo que vem dela é ruim. Assim como se a semente for boa e você plantar num terreno ruim, aquela semente boa pode germinar num terreno ruim. Você entende? O negócio é a semente. Então o Adão agora só poderia produzir sementes ruins. Então tudo que veio de Adão foi isso, porque ele desobedeceu. No ato que os dois comeram, a Bíblia diz que os olhos se abriram. Eles olharam e perceberam que eles estavam nus. E eles olharam e entenderam que aquilo era ruim. E eles tentaram se cobrir. E tentaram se esconder de Deus. Olha, isso é meio que burro isso, não é? Um homem como Adão, que deu nome a todos os animais da terra, querer se esconder num arbusto, numa moitinha de Deus. Deus, Adão, cadê você, Adão? Adão, eu me escondi, Senhor. Né? Não tem aquele pique esconde?
né? Você olha assim, você fala, olha, eu consigo correr mais que ele, né? Você vê a pessoa bem aqui, cadê o fulano? Cadê o fulano? Quando ele dá a mexidinha, só os dois correndo, não tem? Você lembra disso quando você brincava de pique-esconde? Você sabia que a pessoa estava ali. Você falou, mas eu estou em dúvida se é o fulano ou se é o cicrano, porque nós somos humanos. Mas Deus sabia que o Adão e a Eva estavam bem ali. Cadê vocês? Cadê vocês? Onde vocês estão? Bateu na moita. Vocês estão aí? Achou, né? Entendeu? É brincar com a nossa mente uma coisa dessa. Mas Adão achou que escondido no arbusto ele poderia se esconder de Deus. Mas ele teve que se revelar e falar. Deus falou, por que você se escondeu? Aí falou, Senhor, eu vi que eu estava nu e fiquei com vergonha. Quem mostrou que você estava nu? Irmãos, Deus sabia de tudo. Deus sabe o pecado que você comete, Deus sabe a sua fraqueza, mas Ele quer interagir com você. Ele quer que você pense, que você raciocine, para você buscar a misericórdia, entender o quão grande Ele é bom e misericordioso para com você. Aí o Adão, em vez de ser macho, fala, Deus, eu errei, bota tudo na minha conta, tira a Eva desse negócio, né? O que ele fez? Ele fez como todo homem do nosso tempo. Foi ela, mata ela, faz, só tem que fazer, tem nada a ver com isso. Essa mulher aí, ó, se eu tivesse dado ela para mim, eu não teria nem comido esse fruto, eu estava bem. Né? Não é assim que funciona? Não é assim, porque cadê os homens para se posicionar? Os homens ficam mudos nessa hora. Ajuda nós, né? Não, né? Não é todo mundo que é assim, né? Adão foi um desses fracos que teve aí. Então você tem que entender isso. Então Adão, ele fez isso. Não tem o que fazer, né? Tá lá, não tem como eu negar esse fato. A mulher, vendo o exemplo do homem, falou o quê? Foi a cobra. Tem que sobrar para vocês também, uai, né? Foi a cobra, uai. Se o senhor não tivesse criado a cobra, eu não teria ouvido ela, eu não teria errado. Aí a cobra virou para Deus, na hora que a cobra ia falar assim, porque o senhor me fez bonito, Deus falou, cala a boca, que você não tem papo não, já está resolvido o meu assunto com você. Deus não deu nem papo para a cobra, só soltou sentença. Você já leu isso lá? Que Deus já tinha resolvido a treta dele com Satanás. Deus não fica resolvendo a treta várias vezes, Ele só resolve uma vez. Ou você aceita o que Deus tem para você, ou você segue sua vida. Então receba, toda vez que Deus te disciplinar, te der um conselho, receba. Seja inteligente, receba, amém? Então o Senhor disse à serpente, porquanto fizeste isto, maldita serás mais do que toda fera e mais do que todos os animais do campo, sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida, e porém inimizade entre ti e a mulher, entre a sua semente e a sua semente. E esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Deus aqui agora faz uma promessa. Deus está dizendo, vai haver uma guerra entre a humanidade e você. Deus está falando com Satanás. Vai haver uma guerra entre a humanidade e você. Da mulher, eu vou colocar uma semente dentro da mulher. E o que essa semente gerar, é ela que vai guerrear contra você. É só o que a semente gerar. A semente que Deus coloca na mulher, que é o Senhor Jesus, Ele gera a igreja. Então quem guerreia contra Satanás? É a igreja. Então o grande temor de Satanás não é do homem, é de uma igreja que anda em santificação e se posiciona nas regiões celestiais. Esse é o maior medo que Satanás tem. É o maior medo que ele tem, porque uma igreja que se posiciona e se santifica, ela declara liberdade. Eu estava ouvindo um profeta que tem aqui em Cuiabá, o Davi Gruber. Ele iniciou um trabalho lá no Pedra 90. O profeta normalmente faz coisas loucas, tá? Deus orientou ele a fazer uma unção lá no Pedra 90. E ele foi em todas as ruas e fez uma unção lá, declarou. Então o que começou a acontecer? Não sei se você reparou, houve um boom no Pedra 90. As ruas começaram a ser asfaltadas, né? A criminalidade deu uma diminuída, embora tenha tráfico, essas coisas, como tem em todos os bairros, né? Esses dias morreu uma pessoa, né? Foi assassinada lá numa praça, né? Ali do Jardim Universitário. Quantos anos não morre uma pessoa ali?
fizeram, ou seja, a maldade tem em todo lugar, né? Mas lá, olha os comércios, eu acho um absurdo lá ter tanto tipo. Quando eu compro material para os meus filhos, para a escola, eu vou no pé 90. Tem essas lojas tudo. Aí você vai em bairro nobre aí, você pega aquela região do Imperial, que agora foi um Cacau Show. Agora. Mas, gente, que atraso de vida. Aqui no São Gonçalo mesmo, tem gente querendo vender casa por 250, 300 mil. Eu falo, tão louco? O que esse bairro oferece para cobrar um preço desse? Nada. Você quer comprar alguma coisa, você tem que ir para fora. Tudo você tem que ir para fora. Se for no Imperial, que lá você tem lotérica, você fala, compensa, né, pagar esse preço. Lá tem condomínios de alto luxo e médio luxo. Aqui não tem nada. O povo fala, vou cobrar. Quem quiser pagar, que pague. Aí os loucos pagam e valida o preço da região. Você entende? Então, assim, por ele ter feito um ato lá, por ele ser um ministro do Senhor, gerou uma nova realidade para aquele bairro. Então, um bairro que sequer congrega na igreja dele foi abençoado por uma palavra que ele liberou lá. O que eu quero dizer? Você, aonde você está, tem que ser um divisor de águas. A sua rua está tendo assalto, põe um fim nisso. Você é a igreja naquele lugar. Destrone essa potência que está agindo lá, trazendo homicídio. Está tendo homicídio, está tendo assalto, está tendo drogas, vai lá e declara. Seja uma bênção. Mude a realidade espiritual daquele lugar. Fala, aqui tem demônio, vai sair, agora vai ter anjo andando nessa rua. Há uns 15 anos, né? 20 anos foi? Aí agora, né, demorou para acontecer, né? Que nem uma vez veio um apóstolo também, ele foi lá no portão do inferno, tocou chofar, fez tal, lá ficou acho que uns 2 anos sem pessoa se suicidar lá. Mas a igreja não dá continuidade, o mundo espiritual não para, não brinca. Primeira oportunidade que teve, voltou gente a se suicidar. A igreja, ela é culpada de muitas coisas que acontecem. Que a gente fala assim, é vontade de Deus. Mas não é você que Deus colocou lá? Não é você que tem que destronar? Não é você que tem que fazer? Pastor, eu sinto que entrou um vento na minha família. Uai, não é você que está lá? Se posicione, declare, não aceite. Pastor, entrou enfermidade na minha família. Se posicione. Isaías diz que Jesus já levou. Por que você vai aceitar a enfermidade? Toda vez que eu oro, vocês já me viram orar. Eu falo assim, Jesus, eu falo desse jeito. Essa pessoa continuar enferma é tripudiado o seu sacrifício. Eu falo desse jeito. Quem já me viu orando assim sabe que eu falo desse jeito. É zombado o seu nome. O senhor já morreu, o senhor pagou o preço, por que ela está doente? Às vezes a pessoa não tem fé, às vezes ela não acredita. Às vezes ela não quer perder um benefício que ela está recebendo. Aí é outra história. Mas que Jesus tem poder para curar, ele tem. Que ele tem poder para restaurar, ele tem. E que ele cumpriu tudo isso na cruz do Calvário, ele cumpriu. Amém? Assim como a terra recebe a semente para germinar, assim também a mulher recebe semente do homem para gerar. Se a semente é ruim, o que brotar dela também será ruim. Você tem que pensar o seguinte, veja a mulher como uma terra e o homem como a semente que brota. Então, quando um casal tem uma relação, é como se fosse um período de plantio. Não é assim que o corpo da mulher trabalha, né? Um período fértil, né? Aí tem o período que ela faz a limpeza e depois ela ovula, não é assim que funciona? E aí, ela, naquele momento, se vir alguém ali, vai nascer. Se for do marido, é do marido. Se for do vizinho, é do vizinho. Mas vai nascer. Você entendeu? Os que são casados falam, tá repreendido, é do marido. Usa a sua voz profética. E aí é assim que Deus vai trabalhando. Então, tem pessoas que não têm uma semente boa. Estou dizendo que vai gerar gente de mau caráter. Não, o pecado por si só faz isso, tá? A semente ruim que eu falo é uma semente que não produz. Ela não consegue entrar no óvulo da mulher e gerar uma gestação. Não consegue.
Aí vem milagres, vem tratamentos, né? Vem orações, justamente para dar essa força e poder gerar. Então agora que o homem errou, agora que o homem foi declarado culpado porque ele não ouviu a voz de Deus, mas ouviu a voz do inimigo, então Deus agora buscou uma maneira que esse homem pudesse estar na presença dele sem que Deus o matasse, por causa da sua santidade. Significa o seguinte: se Deus descer aqui agora, primeiro, dificilmente vai ter alguém em pé. Vai haver tremores, vai haver terremotos, vai haver explosões. É assim, é só você ler o que Deus fez lá em Êxodo 19 e 20. Quando Deus deu os 10 mandamentos para Moisés e o povo ouviu, o povo virou para Moisés e falou assim: Moisés, vamos fazer um trato e tal. Deus não precisa falar mais com nós não, fala só com você. Eu pensei que eu ia morrer quando Deus falando os 10 mandamentos para mim. A voz de Deus vindo de encontro a nós, ela desestruturou o homem por completo. Então os israelitas falaram: não, fala você. Deus falou: sim, é uma boa atitude. Quem dera se eles sempre fossem assim, sempre tivessem esse temor, mas não tem. Só nessa hora que eu desci com força. Aí eles tiveram medo de mim. Mas quando eu não venho com essa força, quando eu não venho com essa aparência, aí ficam tudo tripudiando da minha cara. Normalmente, você reparou? A gente pensa que Deus desce numa igreja quando alguém dá um pulo e começa a sapatear. Você já reparou que é assim? Muita gente acha que é assim. Nesse momento Deus está aqui agora. Está ministrando. Mas como você não está arrepiando, como você não está assim, sentindo algo, você fala: hoje está meio fraco o culto e tal. Mas aí se pular 2, 3 profetizando, aí você fala: meu Deus, Deus está aqui, meu Deus. Aí você já começa a confessar pecado, porque está revelando, né? Fala: vai contar o que eu fiz. Oh Deus, me perdoa, não sei o quê. Oh Deus, se o Senhor não me revelar, eu nunca mais faço isso. Né? É assim, eu já passei por isso, aí eu sei como que é. Você entende? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Então Deus, ele está aqui, Deus está manifestando, amém? Então agora Deus precisava criar um relacionamento. E Deus, ele precisava ser justo, e ao ser justo ele precisa dar o seu juízo. Qual é o juízo? O homem pecou, e só existe um jeito: ele pecou não obedecendo a Deus, então ele se tornou digno de morte. Por ele se tornar digno de morte, como que ele se apresenta diante de Deus? Diante de Deus há vida, não há morte, sempre vida. Então não tem como um ser morto se apresentar a Deus. Então era necessário que houvesse uma substituição. Então trazia-se um animal, dizia-se limpo, né? Um animal que era bem cuidado, bem tratado, tipo, era a elite, né, dos animais que tinha. E você apresentava esse animal diante do sacerdote de Deus, para que aquele animal, Deus olhasse para ele e colocasse a sua culpa nesse animal. Então quando esse animal morria, havia uma transferência. Aquele animal recebia o seu pecado, a sua culpa, né? Mas isso ainda era chamado de cobertura, porque Deus não arrancava isso da pessoa, só cobria. Esse ato tinha um efeito de cobrir. Deus olhava para você e não via o seu pecado, porque alguém pagou o preço no seu lugar. Então Deus começa a estabelecer isso, porque o sangue de touros e de bodes e a cinza de uma novilha espargida sobre imundos os santifica, quanto à purificação da carne. Hebreus 9:13. Então sairá do altar o que está perante o Senhor e fará expiação por ele, e tomará o sangue do novilho e do sangue do bode e o porá sobre as pontas do altar ao redor, e daquele sangue espargerá sobre o altar com o seu dedo 7 vezes, e o purificará das imundícias dos filhos de Israel e os santificará. Então basicamente havia uma festa anual chamada Festa da Expiação. Vinha-se um animal, esse animal era sacrificado, pegava-se o sangue dele, ele espargia nas pontas do altar e ele apresentava, falando: Deus, esse é o animal que morreu em favor do seu povo, perdoa o seu povo. Aí ele ia num outro bode, botava a mão e falava assim: que toda a culpa, toda a iniquidade de Israel seja transferida sobre esse bode, e esse bode era levado para o deserto, e ele ficava lá. Aquele bode representava o pecado de toda uma nação. Isso era feito uma vez por ano, mas toda vez que você errava, você tinha que fazer, né, um ato lá. Deus deixou um templo para o povo de Israel fazer isso. Então isso aqui é só para você entender, né,
como que era feito. Quando o pecado entrou, agora a nossa carne opera em erro, sempre erramos diante do Senhor. Naquele tempo se ofereciam animais, um ser inocente para morrer no nosso lugar. Mas Deus, nosso Pai, enviou a Jesus Cristo, que pagou nossa dívida completamente para com Deus. No dia em que João viu a Jesus que vinha para ele, disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Qual era a função de João Batista? 2. Preparar o caminho do Senhor. Ele tinha que pregar o arrependimento, a anunciar que o reino de Deus estava chegando. Era necessário as pessoas mudarem o seu coração. E 2, e principal, anunciar quem era o Cristo. Essa era a missão dele. A missão de João Batista era essa. Então ele viu Jesus e por 2 vezes ele anunciou: Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então ele fez esse anúncio sobre Jesus Cristo. Olha o que Jesus fez, né? E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Lembra? Estávamos em Adão. Tudo que Adão herdou, nós herdamos. Então nós já nascemos mortos em delitos e pecados. Mas ele nos trouxe vida. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus, o presente de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Mas vindo Cristo, sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado a eterna redenção. Isso aqui é um assunto para uma outra hora, mas o que diz? Todas as coisas aqui da terra são figuras das coisas que há no céu. Se existe um tabernáculo na terra, é porque há um tabernáculo no céu. E o que foi feito aqui é uma sombra, é uma figura do tabernáculo celestial. Quando Jesus morreu, quando ele está na cruz e fala assim, ó, está consumado, é isso. Ele entrou lá, derramou o sangue dele e diz assim, dívida está paga. É isso. Aí o véu se rasgou. É basicamente isso para você entender. Porque Cristo não entrou num tabernáculo feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Nem também para si mesmo se oferecer muitas vezes, ou seja, você pecou, ele vai lá e se oferece de novo. Você pecou, ele vai lá e se oferece de novo. Você pecou, ele vai... Não, uma única vez só ele fez isso. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo. O que esse texto quer dizer? Toda vez que um cordeiro era apresentado em sacrifício, simbolizava o sacrifício de Jesus. Era um tipo, chama-se de projeção profética. Aquilo simbolizava o que Jesus ia fazer na cruz. Então, toda vez que era sacrificado, então antes do sacrifício de Jesus, ele sofreu várias vezes. Cada vez que um cordeiro era morto, ele sentia. Ele sentia. Toda vez ele sentia. Ele padeceu muitas vezes na figura desses cordeiros, até chegar a vez dele, de fato. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado, pelo sacrifício de si mesmo. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que esperam para a salvação. Esse texto sem pecado quer dizer o seguinte: a primeira vez Jesus veio, ele veio para receber os pecados. A segunda vez que ele vem, ele já não veio mais para fazer sacrifício. Agora ele vem para reinar. Agora ele vem para estabelecer o reino. Então quem está esperando redenção na vinda dele, já devia ter recebido, que ele já fez. É isso que o texto está querendo dizer. Por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas e com seus servos, e começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos, e não tendo ele como pagar, o seu senhor mandou que ele, sua mulher e seus filhos fossem vendidos, contudo, quanto tinha para que a dívida lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de uma íntima compaixão, soltou-o e perdoou a sua dívida. O que essa parábola está apontando? Existia um homem com uma dívida impagável. E o rei,
ia cobrar essa dívida, escravizando todo mundo e pegando tudo que ele tinha. Mas ele foi diante do rei e clamou misericórdia. Ao fazer isso, o rei perdoou ele. Você quer entender o tamanho desse perdão? Então vamos trazer para dados atuais aí, para você entender. Para você entender, para você pensar. Um talento equivalia a 6.000 denários. Um denário é um dia de trabalho. A gente pode dizer hoje, na nossa realidade, que um dia de trabalho é R$75. Por quê? A média que o brasileiro ganha é 2 salários mínimos. Essa é a média. Existem uns que ganham mais, outros que ganham menos. Mas se você pegar todos os brasileiros, a média aí vai dar em torno de 2 salários mínimos. Então você tem que um talento equivale a R$450 mil. Eu estou dando só um norte para você, tá? Pode ser muito maior esse valor. 10.000 talentos equivale a 4,5 bilhões. Essa era a dívida daquele senhor dessa parábola. Olha lá, ó. Devia 10.000 talentos. A dívida dele ali, ó. 4,5 bilhões. Hoje é dinheiro, não é? Imagina nessa época aí de Jesus. Mano, um cara que tivesse patrimônio na época de Jesus era um Jó. Era um Salomão. Só pra você entender. Como que ele paga? Não pago aí. Entendeu? Pega tudo que eu tenho. Aí ele vai e perdoa. Só pra você entender. Cuiabá, em 2021, ó, eu pesquiso, tá? Só pra vocês verem. Cuiabá, em 2021, arrecadou 725 milhões. O município de Cuiabá, em impostos. O que quer dizer? Que a dívida desse camarada equivale a 6 anos de arrecadação de Cuiabá. Se Cuiabá arrecadasse e falasse, vou emprestar para ele pagar a dívida, 6 anos só recebendo imposto para pagar, para ir começar a receber e fazer asfalto, fazer praça, fazer tudo isso aí. Só para você entender a dimensão da dívida que esse camarada tinha. O que isso quer dizer? Isso aponta que a nossa dívida para com Deus por causa do pecado de Adão é impagável. Como que eu pago essa dívida? Como que eu chego diante de Deus e falo, Deus, eu vou pagar a dívida da humanidade? Não tem como. Então só teve um jeito de ter a dívida. Deus pagou. Deus foi lá e arrancou do próprio bolso. Foi esse o jeito. Deus foi lá e falou assim, quanto que o homem deve aí? 5 bilhão? Quanto tem no tesouro aí? Tem... Ixi... O anjo falou assim, Senhor, não consigo nem contar essa quantidade aqui. Tira 5 bilhão aí e paga a dívida do homem aí. É isso, estou trazendo para você entender. Mas na verdade Jesus chegou diante do Pai e falou, eu pago. Se eu contextualizar para você, foi assim, ó. Antes de Deus criar o homem, houve uma reunião. Pai, Filho e Espírito Santo. Falamos assim, ó, vamos fazer o homem. Aí entre eles, mas o homem vai pecar. O homem não vai obedecer a nossa ordem. Ele falou, então vai ter que ter um resgate pelo homem. Jesus falou, eu vou. Mas eu quero reinar. Deus falou, se você foi pagar, você reina. O seu nome será maior de todos os nomes. Foi mais ou menos isso que aconteceu, antes de tudo acontecer. Lá atrás, antes de criar tudo, céus, terra. Nada está fora do plano de Deus. Deus não foi pego de surpresa. Coloca isso na sua cabeça. Quando a Eva comeu, chegou os anjos, Senhor, o homem comeu. E Deus estava tomando água e... Quê? Não aconteceu isso. Coloca isso na sua cabeça. Não aconteceu isso. Deus sabia exatamente. Deus já sabia o dia, a hora, o minuto, o segundo que o homem ia cair. Aí você fala, mas então por que Deus criou o homem? Porque Ele amou o homem e Ele amou você. E Ele ainda ama até hoje. E Ele amará eternamente. Amém? Qual era a nossa dívida? Então essa é a pergunta. Ter dado ouvido a outra palavra que não fosse a de Deus. Quando Deus criou todas as coisas, só um governava, Ele. Ao homem, quando ele ouviu Satanás, ele disse, no meu mundo, Adão falou, no meu mundo Satanás governa. Essa foi a dívida.
ter errado ao comer o fruto, ter sujeitado toda a criação nas mãos de Satanás. Por isso o resgate era um preço muito alto, porque não havia outro homem nascido de Adão para com essa capacidade de pagamento que Cristo tinha. Por isso que o sacrifício de Cristo é a maior coisa que já existe na eternidade. Esse sangue é sobre você. Você não tem ideia da aliança. Se você tivesse ideia da aliança que você tem com Deus, nós lemos personagens como Enoque, Elias, Abraão, Jacó, né? Nós lemos esses grandes personagens da Bíblia, Daniel. A Bíblia diz homens que o mundo não era digno. Essa é a afirmação que Hebreus fala sobre eles. Por causa da aliança de Cristo, você é muito maior que eles. Jesus chegou a fazer uma declaração. Eu declaro uma coisa para vocês: de homem nascido de mulher, não existe profeta maior que João Batista. Lembrando que Abraão era profeta, Moisés era profeta, Elias fazia fogo cair do céu, profeta. Ele está dizendo o seguinte: João não fez nenhum sinal, ele só anunciou a vida do Messias. Esse é o maior profeta que a Bíblia registra, é o maior. Aí Jesus faz uma declaração: mas eu afirmo uma coisa, o menor no reino é maior que João. O irmão que entra aqui, assiste o culto, vai embora, mas tem uma aliança com Cristo, é maior que todos esses homens de Deus do passado. É isso que ele está falando. Você não faz nada na igreja, faz nada. Você só vem na igreja, assiste o culto, recebe e vai embora. Você é maior que qualquer um deles. Isso é o que o sangue de Jesus fez por você. Se Cristo é um homem, por que Deus aceitou o seu pagamento em nosso favor? Afinal, toda a raça humana foi contaminada pelo pecado de Adão. Então, aqui vem um segredo. O nascimento de Jesus Cristo foi assim, que estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se de ter concebido do Espírito Santo. A semente de Jesus não veio de um homem, veio do próprio Deus. O terreno era a mulher. Lembra que eu falei que o terreno pode ser mau? Mas se for uma boa semente, germina. Então agora vem Deus, ele faz igualzinho. Deus faz com Jesus o que ele fez com Adão. Deus vem e cria o Adão direto dele. Faz o barro, sopra no barro, injeta no homem a vida. E agora vem. Então todos nós em Adão caímos. Então agora Deus vem e introduz Jesus na mulher. Então agora a semente que a mulher recebe é uma semente que vem direto do céu. Mas Jesus é homem. Jesus não é um alienígena, Jesus não é um, entendeu? Ele é um homem, como eu e você. A diferença é que ele recebeu um DNA direto do céu. Por isso a sua semente não era corrompida. Ele nasceu sem a culpa do pecado. Bastava ele não pecar. E respondendo o anjo disse: descerá sobre ti o Espírito Santo e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a tua sombra. Por isso também o santo que há de ti nascer será chamado Filho de Deus. E assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente. O último Adão, Cristo, em espírito vivificante. Mas não é o primeiro espiritual, senão natural, depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno. O segundo homem, Cristo, o Senhor, é do céu. Então agora, por Cristo veio, ele poderia pagar uma dívida. Ele não tinha mancha, ele não tinha erro, ele não tinha pecado. Então ele poderia pagar esse preço. E por causa do que ele fez, olha só: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Jesus clamou e disse: quem crer em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. Quando eu creio em Jesus, eu creio que foi o Pai que enviou ele. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes, para que tenham direito à árvore da vida e entrem na cidade pelos portões. Lavem suas vestes no quê? No sangue do Cordeiro. Hebreus ainda vai falar o seguinte: sem santificação ninguém verá Deus. Se na sua Bíblia estiver escrito sem santidade, risca e escreve santificação. Santificação é o preço pago para se tornar algo santo. Santidade é aquilo que vem depois da santificação. Se basta eu ter uma boa conduta para ver a Deus, então é fácil, basta eu ter uma boa conduta. Mas eu preciso ser lavado e remido no sangue de Jesus para ver a Deus.
Sem o sacrifício de Jesus, eu nunca terei acesso a Deus. Nunca, jamais, em hipótese alguma. E essa é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, chamamos a Deus de mentiroso, e a sua palavra não está em nós. O que quer dizer? A salvação, 3 estágios: espírito, alma e corpo. A nossa salvação, a redenção do corpo, ela será na ressurreição, na transformação, naquele grande dia que o Senhor nos chamar para as bodas do Cordeiro. Essa será a redenção final para nós. Enquanto não há essa redenção, nós sofremos com o poder do pecado que em nós opera. Por isso que a Bíblia diz para nós nos santificarmos no sangue de Jesus, para que esse poder que opera no meu corpo, na minha carne, não invada a minha alma, não me contamine e não faça que eu me aparte do Deus vivo. Mas ele disse: se você confessar o seu pecado, ele é fiel e justo para te perdoar. Então, quando você reconhece o sacrifício de Jesus, mas errou, confesse. O sangue dele te purificará, Deus te perdoará e você viverá essa novidade de vida. Amém? Vamos orar? Amados, eu sei que falar sobre Jesus é muitas pregações. Deus propôs nesse ano para eu falar muito sobre Jesus, né? Por causa da visão que ele nos deu. O nome desse ministério é Conhecendo a Cristo. Nós temos que tornar a Cristo conhecido. Lembre-se, Cristo é o lado divino de Jesus. Jesus, ele é homem, ele é Deus. Jesus é o lado humano dele, é o Salvador. Mas Cristo é o Redentor, é aquele que assentou-se à destra de Deus Pai e governa a igreja. Então as pessoas precisam conhecer a Cristo. Qual texto você me embasa isso? Naquele encontro que ele teve com seus discípulos, aonde ele disse o seguinte: o que as pessoas dizem de mim? Uns dizem que você é o profeta, outros dizem que você é Elias. E vocês? Pedro deu um pulo para ser o primeiro, porque ele tinha ciúme de João, né? Deu um pulo. Tu és o Cristo. Aí o que Jesus fala para ele? Bem-aventurado Simão Bar-Jonas. Não foi carne nem sangue quem te revelou, mas meu Pai. Cristo só pode ser revelado pelo Pai. Muitos de nós cremos no Jesus homem, mas eu preciso conhecer o Cristo. Então, quando Deus estabeleceu essa obra na terra, é para apresentar o Jesus Deus, o Jesus Senhor Supremo de todas as coisas, a quem foi do agrado do Pai entregar todo o governo na mão dele. Não só isso, na plenitude dos tempos, o Pai e o Espírito Santo vai habitar no corpo de Jesus. Então nós não olharemos o Pai, nós não olharemos o Espírito Santo, nós olharemos para Jesus sabendo que nele habita toda a plenitude da divindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Esse foi o agrado do Pai. Então nós precisamos viver Jesus como Senhor absoluto e como Salvador. Salvador como homem na minha vida. Eu preciso receber o homem Jesus na minha vida. Mas eu preciso receber o Jesus Deus, o Senhor Supremo de todas as coisas. Então agora você sabe um pouco por que Jesus veio morrer no seu lugar. Se a dívida está paga, por que a tristeza? Por que a angústia? Por que a incredulidade? Se a dívida está paga, por que as preocupações? Deus te livrou do inferno. Por que você está preocupado? Ele mesmo disse: eu vou cuidar de você. Os seus cabelos estão todos contados. Eu não tenho mais tanto, né? Mas está tudo contadinho. Ele sabe tudo o que você precisa, antes mesmo de você pedir. Coloque a mão no seu coração, feche os seus olhos. Senhor, aqui estão seus filhos e filhas, Senhor. E nesta noite nós abordamos do porquê Tu, Cristo, veio. O Senhor veio e pagou um preço altíssimo, uma dívida deixada por Adão. E nós sofremos por isso.
Mas agora, quando nós recebemos a Ti, ó Jesus Cristo, como Senhor e Salvador de nossas vidas, nós entendemos que o preço foi pago, Senhor. E agora não há mais condenação. Quem nos separará do amor de Deus? Será as lutas, as tribulações? Será anjos? Será demônios? Será principados, potestades? Será angústia? O que será? Nada nos separa do seu amor, que está revelado em Cristo Jesus. Por isso, meu Deus e meu Pai, eu peço, vem agora trazer paz e alegria aos seus filhos, Senhor, porque agora a dívida está paga, Senhor, e eles agora sabem, Senhor, que não há mais motivo de preocupação, que eles devem descansar no Senhor. Eu peço que o seu descanso seja sobre a vida deles, Senhor, e que eles recebam da tua graça e da tua paz. Pai, ajuda eles nessa caminhada, ajuda eles no dia a dia, Senhor, abençoe relacionamentos, abençoe negócios, Senhor, abençoe, meu Deus e meu Pai, tudo que eles vão fazer, os ministérios, para que eles cresçam cada dia em graça e em favor na tua presença. Ensina eles a tudo que eles precisam, Senhor, e que eles sejam bênção e luz, aonde quer que eles estiverem, Senhor, que eles estabeleçam o governo do seu reino na casa deles, na rua deles, na quadra, no bairro, na cidade, no estado, no país e nas nações. Usa eles para a glória do seu nome, Senhor, e que eles tenham da tua graça, da tua paz. Muito obrigado, Senhor, obrigado. Eu te louvo, te bendigo e te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Aplauda Jesus, amém.